Fala pessoal, tudo bom? Rafael Oliveira aqui e você chegou no espaço onde você pode explorar as tendências, ferramentas e processos que impulsionam a inovação em tecnologia. Hoje eu vou falar com vocês sobre dashboards e o JQL dentro do Gira. Legal? Vamos explorar juntos nessa? O que eu queria trazer para vocês é que é muito simples a gente criar dashboards desse tipo, onde eu tenho os itens atualizados por dia, eu posso trocar para os itens criados no dia, certo? Então a gente tem um calendário para visualizar essas alterações, né, que tivemos ali por dia e quais itens são esses. Se eu clicar nesse número, pessoal, o próprio Dash já me faz esse drill down, já vai filtrar para mim todos esses itens, tá? O que é legal, se você tiver um processo de incidentes, você pode ter um calendário só de incidentes criados por dia. Se você tiver um calendário de mudanças, né, então você vai ter ali a sua Gmood, tudo que está agendado por dia. A gente pode colocar aqui o due date, o created, eu coloquei o updated, no caso, né, que seria a data de atualização. A gente tem aqui também um campo personalizado, que seria o campo empresa, e aí você pode usar o campo empresa, cliente, qualquer outro campo customizado do tipo lista, já para colocar aqui, referente ao total de itens que você puxou no filtro, qual o percentual que ele representa, né? Então você já consegue tomar uma ação, ter uma decisão mais assertiva. Inclusive, quando a gente mostra aqui o percentual do time, né, de quem está resolvendo e quais chamados você ainda não designou para a pessoa correta. Então, conforme os membros do time, né, você consegue exibir esse percentual, você consegue fazer uma distribuição melhor de trabalho, remodelar para ver quem vai sair de férias, quem vai folgar, se tem serviço demais acumulado com uma só pessoa, tá? Assim como a gente consegue fazer aqui também o log work, né, um relatório de quantas horas ele já gastou naquela atividade, e também outros relatórios, como aqui o relator versus o tipo de item que está sendo aberto dentro daquele projeto. Então a gente consegue fazer esse acompanhamento simples, fácil e rápido, mesmo usando o JQL básico quanto o JQL avançado, né? E para isso eu convido vocês a virem aqui em filtros, tá? Pesquisar por itens. E com isso a gente cai na primeira visão aqui dos itens, né? O que é o JQL? É o Gira Query Language. É a linguagem que a gente utiliza, aqui as expressões que a gente utiliza para filtrar os itens dentro do Gira. Quando você entra pela primeira vez, ele está nesse formato aqui expandido, né? Mas aqui na direita, pessoal, no canto superior, eu gosto de usar a visão de lista, tá? Porque a visão de lista, ela me permite um melhor entendimento, tá? Ela me permite aqui selecionar itens para que eu possa editar eles, fazer operações em massa. Então eu posso trocar a prioridade de todo mundo de uma vez, eu posso trocar o valor de um campo, desde que esse valor seja igual para todo mundo de uma só vez, certo? Então a gente tem essa flexibilidade. Eu posso reordenar minhas colunas aqui, ó, simplesmente arrastando e soltando. Eu posso remover colunas também. Então, com o clique na coluna, nos 3 pontinhos, a gente pode remover ela dessa minha visão. Então, até então não estou apagando nenhuma informação do Gira. Então, mais uma vez, parei aqui no meio da coluna, tem a opção de mais, eu posso colocar e voltar com as colunas que façam mais sentido para a minha operação, tá? Então a gente consegue colocar e reposicionar ela aqui conforme a necessidade. Legal? Então na visão lista, eu entendo que a gente tem essa praticidade aqui de modelagem, tá? Então a gente consegue trabalhar bem isso. E nessa visão básica, o que a gente já consegue ver? A parte, né, a troca do botão aqui da visão básica para a visão avançada. A gente vai visitar e vai treinar aqui alguns JQLs na visão avançada também. No meu canal tem toda uma playlist com a parte de JQLs também, e eu vou deixar um material já com os JQLs ali descrito para vocês treinarem e exercitarem. Legal? Porque eu acho essencial vocês terem isso e, claro, saber fazer. Até porque uma vez que a gente fizer, a gente pode replicar e entregar esses dashboards de controle para mais de um time. Então, o legal, pessoal, é que a gente consegue retrabalhar isso, certo? Aqui na visão básica, o que eu quero trazer para vocês? Na primeira parte, onde antigamente eram os projetos, né, hoje está como space ou como espaços, a gente consegue filtrar os projetos que a gente quer pesquisar. Então, eu vou selecionar aqui meus projetos de desenvolvimento e a gente vê que o Gira automaticamente já vai reduzindo ali
o meu item de busca. E por que que o projeto já é o primeiro? Porque no Gira, pessoal, conforme ele vai crescendo, né, a gente pode ter diversos projetos lá dentro, cada projeto com mais de 10 mil itens. Então, imagina você buscando, fazendo um filtro de 1 milhão de resultados, tá? 100 mil resultados. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é refinar o filtro, mesmo que você vai escrever esse JQL, fazer ali por projeto, já para a gente filtrar e trabalhar dentro de um escopo onde o seu filtro vai performar muito bem. Legal? Então, trabalhando na parte de projetos, por padrão aqui o Gira já deixa a questão do assignee, então eu posso pegar todos os itens que estão designados para mim. Então a gente já vê que reduz, mas no caso eu vou tirar para a gente ter outros exemplos, tá? A parte de itens, então eu posso selecionar só as histórias, eu posso selecionar histórias e bug, eu posso selecionar histórias bug e épico, tá? Então a gente consegue filtrar por tipo de item aqui, de acordo com o projeto, filtrar por status, então eu posso pegar tudo que está encerrado, certo? Tudo que foi fechado, tudo que está aberto, no status aberto e tudo que está no status fechado, ou limpar essa seção aqui, ó, de status e ele vai me trazer todos os itens referente a esse projeto. E nesse caso, no Gira, quando a gente abre ele pela primeira vez, ele tem essa parte aqui do created, né? Os criados nos últimos 30 dias. Posso colocar na última hora, nas últimas 8 horas, nas últimas 30 horas, nos últimos minutos, dias ou semanas, sem precisar escrever uma expressão, tá? Então, a visão básica já nos permite criar diversos filtros para que a gente traga uma visão mais apurada, certo? E aqui também, em More Filters, né, a gente consegue pegar outros campos customizados. Então, por exemplo, eu tenho um campo empresa, certo? O campo empresa a gente consegue selecionar e eu consigo ir clicando aqui se eu quero apenas resultados da empresa 1, resultados da empresa 2, resultados da empresa 3. Então a gente consegue fazer essa combinação. Todos os itens da empresa 1 que foram criados nos últimos 30 dias, que estão no status aberto e que está unassigned, por exemplo, certo? Não está designado a ninguém. Então a gente consegue ir fazendo essas buscas e ir complementando um campo com o outro. Então a gente tem uma infinidade de combinações que a gente pode aplicar. Legal? E com isso, pessoal, qual é o ponto que eu quero chegar? A gente pode salvar esse filtro, certo? Então antes da gente ir para a visão avançada, a gente pode salvar ele. Então vou colocar aqui, ó, meu filtro e vou salvar. Lembrando que a gente pode deixar a visualização desse filtro compartilhado para todos do Gira quando a gente escolhe o My Organization. A gente pode deixar para um grupo específico, para um projeto específico ou para um usuário, tá? E sempre que a gente selecionar, a gente tem que clicar no Add. Agora a parte de edição você pode deixar restrita a você ou a um usuário, a um grupo ou a um projeto, certo? Então se eu selecionar projeto, eu seleciono meu projeto de desenvolvimento, aqui por exemplo, todos os papéis daquele projeto ou somente quem é administrador daquele projeto vai poder editar esse meu filtro, tá? Então a gente dá um adicionar e assim, se eu salvar, ele fica de fato compartilhado. E por que que é importante a gente prestar atenção aqui na parte de compartilhamento? Porque se o filtro não está compartilhado, quando a gente construir um relatório, igual a gente viu lá no comecinho do vídeo, aquele relatório vai aparecer, porém os gráficos vão ficar indisponíveis. E aí pode ser, não porque não trouxe resultados, certo? Foi porque o filtro não estava compartilhado. Logo a pessoa não pode ver aquele resultado. E aqui vou salvar. E assim que eu salvei, um ponto interessante que eu quero mostrar para vocês. Em Filter Details, a gente pode editar. A gente tem aqui o Edit. Então eu posso trocar o nome, eu posso trocar aquela regra de permissionamento que a gente fez, de acesso, tá? Compartilhamento e acesso. E aqui, também no mesmo botão, a gente tem a parte de subscription, né? Inscrição de filtro. Então imagine assim, a gente criou um filtro dos chamados atrasados ou dos últimos chamados ou cards, como você estiver chamando, dos últimos cards alterados na última semana
ou cards com prioridade alta, ou bugs criados nos últimos 15 dias. Você pode enviar isso para o seu e-mail de forma automática. Como? Aqui no filtro, conforme a gente construiu esse filtro, dei um nome a ele, editei as regras de permissionamento e no subscription eu consigo selecionar se é uma inscrição pessoal, se vai ser só para o meu e-mail, certo? Ou se eu vou selecionar um grupo. Então eu posso selecionar um grupo de pessoas que vão receber diariamente ou dias por semana, no mês, ou eu posso fazer um intervalo aqui mais avançado. Mas, por exemplo, se eu pegar dias por semana, eu posso colocar aqui segunda, quarta e sexta, uma vez por dia, às 9 da manhã, certo? Então, esse grupo vai receber, mesmo que esse filtro vá vazio, o Gira vai avisar. A gente coloca aqui, ó, né? A gente seleciona essa última opção que mesmo que estiver vazio, ele vai mandar esse e-mail. Então, 3 vezes na semana, 9 da manhã, esse relatório com essas colunas que a gente já colocou, já vai ser enviado para o usuário final desse grupo, tá? Então, primeiro passo que a gente vai automatizar aqui. Então, se eu salvar, a gente já disponibiliza esse relatório para eles. Show de bola! Outros pontos que a gente pode fazer aqui também, certo? Além de mudar a regra de permissionamento, de compartilhamento, a parte de subscription, a gente pode ver outros aplicativos que eu posso abrir. Então eu posso, se você tiver o Office 365, tiver logado no seu browser, ou tiver na sua máquina mesmo, a própria Atlassian já disponibiliza com que você possa exportar esse resultado para lá. Então se você vai fazer uma simulação no Power BI, se você vai fazer uma simulação de gráficos no seu Excel, por exemplo, ou exportar para uma outra ferramenta ali de indicadores, né, de BI, você pode usar essa função também. Ou aqui na parte dos 3 pontinhos, no botão, a gente tem a opção de Export. Então eu posso exportar em CSV, posso exportar em XML, posso exportar em Word, se você vai fazer uma impressão, mas eu não vejo muita vantagem em exportar em Word, certo? O CSV ainda é a melhor opção, porque você consegue trabalhar isso até para montar um JSON ou montar isso em outro sistema ali para simular uma integração com os dados do Gira ou retrabalhar esse documento. E muito importante, o CSV All Fields, ele vai pegar todos os campos que aquele projeto está usando. Tá? No caso que eu selecionei 2 projetos, a gente pode ter uma gama de campos muito maiores vindo. Então, sempre que a gente seleciona o My Defaults, são justamente cada coluna, certo? Cada coluna aqui é um campo. Então, quando eu coloco My Defaults, eu vou trazer apenas os campos que estão aqui. Então, isso limita o meu download. Não vou ter aquele arquivo gigantesco para trabalhar. O download vai ser mais rápido. Então, vale a pena, pessoal, formatar as colunas, formatar os campos que você quer exportar de acordo com a sua necessidade. Então, fique atento a isso, porque a hora que a gente coloca o My Defaults, ele já começa a fazer o download, certo? Então, é bem rápido, fica bem tranquilo fazer essa parte. Outro ponto, tá aqui nos 3 pontinhos também. A gente pode fazer o bulk change. Então, vale a pena você, como administrador, entender se você deixou isso liberado para todo mundo, tá? Isso é um ponto bem importante. No bulk change, pessoal, a gente pode fazer alterações em massa aqui no filtro. O que seria alterações em massa? Esse filtro que eu fiz tem 10 resultados, mas poderia ter 10.000. E eu posso trocar a prioridade de todo mundo ali de 1.000 em 1.000. Então, imagina para um usuário comum, você deixar isso disponível, isso pode impactar na sua operação ou causar um erro, causar alguma coisa ali que não faça sentido e não vai ser legal, vai te atrapalhar, certo? Então, deixe essa parte de bulk change limitada lá na parte de Global Permission, ok? Mas nós como administradores, é legal deixar isso só no grupo de administradores, a gente consegue fazer um bulk change. Essa alteração em massa permite com que a gente possa deletar, então eu posso selecionar todos os itens que eu desejo alterar, e nisso, alterar campos, então eu posso, o campo empresa que eu estou usando, eu posso colocar para todos esses itens como a empresa 1, como a empresa 2, ou todo mundo com a prioridade alta, certo? Então eu posso montar filtros para fazer a alteração em massa, para mover todo mundo de status, porém, o que retornou no meu filtro, a gente tem que observar bem, que ele retornou diversos status, fechado, cancelado, aberto. Então, se eu vou fechar todo mundo, os fechados e os cancelados
não vão sofrer alterações, eles não vão poder ser alterados, porque esse caminho no workflow não existe. Agora, os que estão em andamento, eles sim ainda podem ir para cancelado ou para o fechado, né, para o encerrado. Então, sempre que você for fazer transições de itens, trocar de status, o caminho tem que existir no workflow e tem que fazer sentido o filtro que você fez ali, porque para não trazer status para o qual já é o status destino, tá? O move, a gente pode trocar de projeto, mover de um projeto para o outro em massa também, deletar itens. Então, isso é um ponto muito importante, pessoal. Lá no LinkedIn eu tenho um artigo, tem no YouTube, estou falando disso também. Limite o delete, né? A ação de deletar, deixe limitado somente para os administradores, porque um usuário pode deletar em massa, isso pode cair, pegar isso na sua auditoria, ou pode apagar aí grande informação de um projeto. E para fazer esse resgate de informação é bem burocrático ali por parte da Atlassian. Então isso a gente tem que prestar muita atenção mesmo, certo? O Watch Work, então você pode receber notificações e realizar o stop do Watch também. Esses aqui são os menos prováveis de utilizar, inclusive o de delete, tá? Evite deletar as coisas dentro do Gira. Se você estiver no Premium, faça a parte de arquivar. E a transição, o Move e o Edit é o mais comum, então se eu entrar no Edit, automaticamente ele carrega para mim todos os itens, né, todos os campos que pertencem àquele projeto. Então, campo lista, ó, posso alterar a prioridade para todo mundo vai ser P2. Eu posso alterar o due date, colocar um due date aqui para todo mundo, certo? Eu posso colocar também severidade e aí por diante. Eu posso fazer várias alterações, alterar vários campos de uma vez só, certo? Então a gente consegue fazer essas alterações em massa. Lembrando que, se você ainda é usuário e você não está vendo essa opção, pode ser que seu administrador do Gira já bloqueou isso. Então isso faz parte de boas práticas também. E aí o Gira vai processar. Então é uma operação até para se você mesmo, como administrador, vai executar e você vê que é um volume muito alto, faça fora do horário de operação do maior número de usuários ali, se possível, né, para você não sofrer com lentidão, para você não impactar eles também e não confundir eles nos indicadores. E caso você tenha indicadores conectados fora do Gira, usando o Power BI, usando alguma outra ferramenta de extração que vai estar D-1, comunique esse pessoal para que isso sofra uma atualização, certo? Para que o pessoal já puxe aquela carga e não fique uma situação muito divergente. Então, como vocês viram, eu fiz com 10 itens, é um processo relativamente rápido, né? Só que tem que ser feito com cautela e manter aí as boas práticas também, para que a gente não vá bagunçar nenhuma informação, certo? Na visão de filtro, pessoal, a gente também consegue alterar aqui, um por um, alguns campos. Então, isso acaba sendo prático para quem vai se organizar. Então, fica mais fácil de fazer essa edição. Outro ponto, pessoal, falamos do export, falamos da alteração em massa, falamos em disparar esse filtro por inscrição, falamos sobre trocar ali o permissionamento de acesso ao filtro também. E a parte de import, work items, você pode subir novos itens aqui no Gira, em vez de cadastrar tarefa uma a uma, caso você tenha feito em algum Excel ou em alguma outra plataforma, você pode fazer o upload aqui. Porém, muito cuidado. Por quê? Para não duplicar, para que cada coluna do seu documento seja um campo no Gira e que os campos obrigatórios, como título, ou se na sua empresa a descrição é obrigatório, ou algum outro campo é mandatório na tela de criação, ele precisa estar preenchido lá no Excel com um valor já existente dentro do Gira. Eu, particularmente, não gosto de carregar nada aqui no Gira. Eu sei que isso faz parte de alguns procedimentos, mas eu não gosto de deixar isso na mão do usuário, porque ele pode simplesmente subir 1000 novos itens novos e isso causar um transtorno ali, até mesmo na sua sprint. Imagina chegar ali 1000 novos itens na sua sprint. É um pouco agressivo fazer esse carregamento, certo? Então vale a pena a gente ficar de olho aqui. Legal. Visto essa parte, pessoal, que já salvamos o filtro, já fizemos o disparo dele por e-mail, book change e tudo mais, eu vou convidar vocês, para quem estiver exercitando aí em outra tela, ou quiser um tempinho para acessar o Gira,
Acesse o Gira, crie seu filtro na visão básica ainda e depois de ter salvado ele, clique em JQL. Porque o que eu quero mostrar aqui? Conforme a gente complementa o filtro, o JQL na visão avançada, ele já me mostra, certo? Como que escreve aquilo. Então, se eu pegar aqui, alterar aqui a data, vou colocar nos últimos 7 dias, tá? E eu pesquisar aqui, e a gente colocar em JQL, ele já me mostra. Então, eu consigo ver que se eu quiser pesquisar itens criados nos últimos 7 dias atrás, é o created maior ou igual menos 7D. E eu tenho um end, que é o project in. Por que o project in e não project igual? Porque eu tenho mais de um projeto. Então eu tenho project in, projeto DT e o projeto dev2. Legal? Order by created. Então, aqui se eu der um order by, se eu clicar aqui no meu filtro, eu consigo uma nova ordenação. Então eu consigo ordenar por data, crescente, né? Ou ascendente, prioridade também. Então a gente consegue fazer isso e ele vem trocando aqui pra gente, certo? Então, se a gente pegar, até se você apagar mesmo essa parte do order by, por enquanto, e a gente colocar criado nos últimos 7 dias, dentro dos projetos que a gente estipulou, aqui eu já tenho os criados. Agora, se eu pegar updated, né, conforme a gente vai digitando, ele vai sugerindo para a gente também. Updated maior ou igual menos 7D dentro dos projetos que eu pedi. Então, se a gente buscar, ele já traz uma nova lista. Aqui seria a query dos últimos itens dentro desses dois projetos atualizados nos últimos 7 dias. Então, aqui a gente já tem um filtro de tudo que está sendo atualizado. E o que é a atualização? Um comentário, uma atualização de campo, mudança de status, tudo isso é uma atualização. Então, se a gente trocar o created, vocês viram que a gente tem um resultado totalmente diferente, né? O created, tudo que foi criado, foi aberto ali nos últimos 7 dias. O updated, tudo que foi atualizado nos últimos 7 dias. Então, já temos dois relatórios bem diferentes aqui, né? Eu vou fazer também aqui com vocês do due date, tá? Eu vou manter essa primeira parte, project, tá? Pra gente trabalhar com esses dois projetos. And due date menor ou igual now. Vou usar uma expressão aqui, tá? Que seria o agora o momento que eu estou pesquisando. Então, a gente vê que tem alguns chamados com a data de entrega, né? A data de conclusão menor que agora. E só o fato da gente ver aqui outras expressões, ó, a gente vê que eu tenho project in, então estou considerando mais de um projeto, projeto DT e o dev2, and due date menor ou igual, end of the day, end of the month, então eu tenho ali final do mês, final da semana, final do ano, agora, start of day, então eu tenho o início e fim do dia, né? Início e fim do mês, da semana e do ano. Então nós temos outras expressões aqui para pesquisar, certo? Outro ponto também que a gente pode fazer, mesma coisa, projetos and assignee. Vou pegar o assignee aqui, igual. E aqui, pessoal, a gente pode colocar o current user. Por quê? Ele vai me trazer. Quando eu pergunto dessa forma, eu estou perguntando, me traga os itens do projeto DT e dev2, os quais o usuário que está logado nesse momento, o usuário que está logado, que está vendo o filtro nesse momento, que esses itens pertençam a ele. Eu poderia pôr meu e-mail aqui, eu poderia pôr o Rafael, certo? Mas eu peguei tudo que pertence a mim, já com essa expressão. Então eu posso ampliar o meu filtro ainda e colocar um end created maior ou igual start of month. Então eu vou pegar tudo que foi criado do começo do mês para cá. Então o que eu perguntei para ele aqui? Projeto in DT e dev2 e assignee igual current user, usuário atual que está ali pesquisando o filtro, certo? Então ficou genérico. Se eu mandar esse filtro, né, para o meu colega, vai pegar o usuário dele, não o meu. Então aqui eu já consigo fazer um filtro que todo mundo do meu time consegue reutilizar. E tudo que foi criado a partir do início do mês. E aqui, nessa expressão, se eu colocar um -1, ele vai pegar mais um mês para trás. Vocês viram que aumentou aqui
mais 2 itens. Vou voltar para a gente ver, ó. Pesquisando o start of month, certo? Eu tenho 3. Se eu colocar -1, ele vai pegar ali do mês mais um mês para trás, certo? Então, ele ampliou ainda esse filtro. Eu posso pegar aqui e colocar um AND, prioridade, né? O nosso priority, in, que eu vou considerar mais de uma. Então, eu vou pegar um P2 e um P4, por exemplo. Então, nessa visão avançada, a gente consegue ir mais a fundo, usar expressões, certo? A gente está usando 2 expressões aqui, as quais a gente não conseguiria fazer lá no básico, certo? A gente consegue pesquisar por trechos de texto também, pessoal, mas não é tão preciso e eu também não recomendo. Eu sempre recomendo pesquisar por range ou campos de data, campos default do sistema, como campo prioridade e status, ou campos customizados, né? Então, a gente tem o campo empresa, e eu posso colocar aqui, aumentar ainda mais o meu JQL. Vou pegar aqui o campo empresa, que eu posso colocar mais de uma, né? Empresa 1, por exemplo. Então, ele já filtra para mim, fala, não tem nenhum nessa condição. Vou tirar a condição aqui de prioridade, só para a gente poder encaixar essa busca e trazer algum resultado. Não, também não tem. Então, vou tirar todas e vou deixar apenas o nosso projeto, certo? Vou refazer aqui para a gente. Project in. Vou colocar o DT e o dev2, que é o que a gente estava trazendo. Aí, vou pesquisar eles. Melhor ainda, em vez de eu pesquisar por uma empresa específica, eu vou colocar o campo empresa is not empty. Então, que o campo empresa não esteja vazio, tá? Então, ele vai trazer aqui para mim, ó, dos 20 e poucos, ele trouxe 3. Então, pesquisando dentro daqueles projetos, eu trouxe o campo empresa, o qual está preenchido, o qual ele não está vazio. Ou is empty, se eu colocar, porque vamos supor que eu quero fazer uma correção, eu quero alimentar esse campo. Eu tenho 21 itens onde esse campo está vazio, ó, o centro de custo está vazio, diretoria, orçamento do projeto também está vazio. Então, eu posso complementar. Em vez de colocar igual empresa 1, a gente também pode colocar o diferente, né? O is, que vai ser exatamente aquilo que a gente acabou de mostrar, o is empty ou is not empty, ou o in, que seria mais de um valor, e o not in também mais de um valor. Então, com isso, a gente já tem aí uma gama muito grande de pesquisa que a gente pode realizar dentro dos projetos e na questão de montar esses filtros. E eu tinha separado mais um para a gente aqui, certo? Para a gente relembrar. Que nem a gente falou do assignee, mas isso vale para o reporter também, tá, pessoal? A parte do current user. Então, a gente pode pesquisar onde o reporter seja o usuário que está logado. Então, você também pode montar esses quadros, montar esses filtros usando essas expressões. Então, a gente tem essas opções de datas também. E um ponto importante, se a gente quiser pesquisar por range de data, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, o created, maior ou igual, start of month, certo? Que seria no começo do mês vigente, and created, menor ou igual, now, que seria o dia de hoje. Então, se hoje é dia 11, eu vou pegar tudo do dia 1 até o dia 11. Por que fazer isso usando expressões? Se eu usar fazendo expressões, vai virar um mês e meu filtro vai estar atualizado, tá? Se a gente usar ali o mês em si, como se fosse dessa forma aqui, ano, mês, dia, né? Então, 2026, 3, 11. Eu estaria usando ali uma data cravada, né? Então, faz sentido se você for exportar, se você quiser ver alguma coisa específica, mas vai virar um mês, ou vai passar alguns dias, isso vai ficar obsoleto, você vai ter que vir aqui mexer de novo. Então, é válido sempre que possível a gente deixar esse filtro dinâmico, de forma que ele vai performar muito bem, porque justamente a gente está usando ali expressões, certo? Então, tudo que foi criado entre o início do mês e agora. Então, a gente consegue fechar esse ciclo
de pesquisa. Legal? Show de bola, pessoal. Comenta para mim aí no vídeo, nos comentários também, se vocês estão praticando, se vocês viram algum JQL diferente, ou se vocês têm alguma dúvida, porque a gente pode construir isso junto também. Eu respondo para vocês com o JQL correspondente, certo? Aqui tem mais um que eu queria mostrar para vocês, para a gente trabalhar junto, porque ele não é tão utilizado, mas ele é muito bom. Então a gente pode colocar aqui and status. Aqui, ó, essas expressões. Lá no meu canal, pessoal, também tenho um vídeo completo falando do was, tá? Mas eu queria mostrar o changed para vocês. Então, filtrei por projeto, coloquei um end, coloquei status, changed, after. Você vê que com o changed, ele mostra novas opções pra gente. Então, tem o after, tem o before, tem o during, certo? Então, a gente vai fazer essa combinação change after menos 7D. Eu vou colocar referente a dias. Então, ele vai trazer para mim tudo que mudou recentemente, no caso, tudo que mudou de status nos últimos 7 dias. Então, é legal a gente conhecer essa parte avançada, porque o próprio Gira sugere para a gente, mas a gente precisa saber montar. E para você que tem o Rovo, que tem o Atlas Intelligence, você simplesmente pode escrever isso que ele vai trazer para você, ele vai montar para você. Mas, claro, como um praticante da plataforma, vale a gente conhecer como é isso de fato, certo? E também o was-in, a gente pode colocar, por exemplo, tudo que esteve, né, tudo que estava ali aberto, por exemplo. Então, a gente vê aqui que eu tenho alguns itens. Então, se a gente pesquisar, vamos ver se eu tenho algum item. Nesse caso, a gente consegue puxar eles aqui também. Tá? Então, essa parte mais avançada, de várias combinações, a gente consegue ir montando. E um ponto bem importante é, uma vez que a gente fez o filtro, né, a gente salvou, já coloquei minhas regras aqui de compartilhamento, a gente simplesmente vai vir em dashboards, né, ou painéis, se você estiver usando em português, clicar no mais, e a gente pode criar meu novo dash. Legal? O dashboard, a mesma coisa, pessoal. A gente pode limitar a parte de visualização ou deixar público e a parte de edição também, por usuário, grupo ou espaço, que no caso é o projeto. Então a gente adiciona e salva isso, porque se eu compartilhar esse meu dashboard com alguém, a pessoa não vai ver. Legal? E a partir daqui, eu posso definir o meu layout. Então a gente decide se eu quero apenas uma, se eu quero a divisão na metade, um lado esquerdo maior, lado direito menor, e aqui testar de fato quais gráficos fazem mais sentido a gente adicionar. Ó, você vê que é fácil arrastar e soltar, então a gente pode pegar lá o de calendário, por exemplo, tá? Eu adicionando os gadgets aqui, lembrando que esses gadgets, pessoal, eles variam conforme os aplicativos que você tem instalado dentro do seu Gira. Então no Atlassian Marketplace, você pode instalar outros aplicativos que vão te entregar esses gráficos, mas a maioria dos gráficos aqui são padrões, então a gente não consegue criar linhas de tendência, editar as cores padrões desses gráficos ou até mesmo o layout deles, certo? Isso já vem determinado aqui da ferramenta, mas como a gente viu, a gente consegue extrair bastante informação de lá. Então, aqui a gente vai pesquisar pelo filtro, né? Então eu tenho aqui a gente sempre vai pesquisar pelo nome do filtro que a gente criou. No caso do pie chart, né, o gráfico de pizza ali, a gente vai escolher aqui os campos que a gente vai selecionar. Então, se eu pegar o issue type, por exemplo, eu consigo ver o percentual de itens dentro do projeto. Então, dos 10 itens que o meu filtro estava retornando, 30% é história, 40% é subtask, 20% é tarefa e 10% é bug. Então, a gente vê que campos textos a gente não pode usar aqui, então dê preferência para os campos listas ou campos padrões ali do sistema, e a gente pode, na parte de configuração, já renomear. Então eu coloco aqui percentual por status, por exemplo, e vou salvar. Posso trocar a cor da barra aqui também, ou fechar e abrir e reposicionar ele
na minha tela da forma que melhor atender vocês. Mais uma vez, nesse meu outro gráfico, eu vou pegar lá o meu filtro, que foi o nome que a gente deu, vou colocar aqui o created, por exemplo. Legal, não vou limitar e não vou deixar o refresh também. Vou deixar verdinho e já vou colocar aqui itens criados por dia. Aí, legal. Vou salvar a edição do nome, vou salvar o meu gadget, né? Então eu já consigo ter essa visualização. E também vou colocar um outro aqui, que é o Two Dimension, né? Ou duas dimensões, que ele traz ali uma comparação interessante para mim também. Vou fechar, porque eu quero que o meu calendário fique aqui em cima. Então, arrastando e puxando, a gente já consegue modelar ele. Vou pegar o meu filtro, vou colocar Assign versus status, por exemplo. Deixa eu pegar o status aqui. Aí, legal. Então, com isso, eu já consigo ver quem está resolvendo ou itens que mudaram de status ali. Então, tem um item que está em andamento, mas a pessoa não designou. Isso é até um erro, a gente consegue melhorar isso lá no workflow para evitar com que isso aconteça. Eu tenho os status, o total de itens aqui embaixo, por pessoa responsável, em qual status ela se encontra. Então, eu já tenho um percentual, consigo ver aqui que meu bug representa pouco do total, então eu tenho poucos bugs. Eu tenho poucos itens sendo criados por dia, então a equipe está performando bem. Só aqui que tem esse gap que alguém já finalizou e está em andamento, mas não passou para o nome dela. Então preciso dar um puxão de orelha lá no time para ver quem que iniciou uma atividade sem se tornar o responsável. Legal? Salvando esse dash, a gente consegue já compartilhar ele ou deixar numa TV aí no escritório, ou decidir apresentar isso numa daily, numa planning, em alguma outra cerimônia que você tenha. Legal, pessoal? Espero que tenham curtido. Deixe aqui os comentários. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa aprender um pouco mais sobre JQL ou quer conhecer sobre dashboards do Gira. E se você quiser ver mais sobre integrações com Power BI, comente aqui também para a gente bater um papo. Até a próxima. Muito obrigado!